Nós vamos continuar girando a nossa reportagem. O Egito, minha gente, solicitou uma cúpula internacional para debater a situação em Gaza e a questão palestina. Se a gente tiver imagens aí, acho que vale sempre repetir essas imagens. Claro, quem está nos acompanhando em vídeo, pela televisão, a gente não tem aquela imagem da fila lá. Ah, essa imagem aí, olha só. Essa imagem aí. Tem brasileiro, inclusive, aí, esperando, tem diplomata brasileiro lá no Egito. Essa quantidade de pessoas aí está em Rafah, esperando para ser retirada de lá, né? Há uma necessidade de acordo com o Egito, porque o Egito teme que, abrindo a fronteira, o Egito vire e vai virar, evidentemente, a principal rota de fuga de palestinos que querem deixar a faixa de Gaza. E o Egito entende que não tem capacidade de dar suporte para tanta gente em tão pouco tempo. Por isso que é uma espécie de cúpula internacional que ajuda, não é? Para lidar com essa questão e eventualmente abrir a fronteira, mas com o suporte da comunidade internacional. A gente recuperou essa imagem aí, muito simbólica, né? De uma menininha que deve ter aí 2, 3 anos no máximo, brincando com a mãe, possivelmente, né? Mochilinha de unicórnio nas costas, como muitas das nossas crianças estão se preparando agora para ir para casa. Tem muita gente em casa agora, numa tradição que já dura muitos anos, acompanhando o Jornal da Manhã, né? Eu, mais ou menos, viu, Lívia, quando tinha essa idade aí, ia para a escola ouvindo o Jornal da Manhã também. E certamente tem muita criança agora se aprontando para ir para a escola com uma mochilinha dessa nas costas. Algumas, infelizmente, né, vão para a escola, acolhida pelos pais, em segurança. Outras estão nesse momento, debaixo de um sol inclemente, depois de ter ouvido certamente muito barulho de bomba, certamente ter visto muita gente morta, esperando a abertura desse portão aí, que de certa forma significa um portão para manutenção da vida, né? Porque se elas continuarem aí na faixa de Gaza, não há nenhuma garantia de que elas vão continuar vivas, por mais cruel que isso possa parecer. A Yasmin Costa está por aqui já ao vivo, direto de Brasília, para falar sobre esse desejo do Egito de uma cúpula internacional para tentar chegar a algum ponto em que minimamente as partes se entendam, para pelo menos atender essa gente aí, não é, Yasmin? Bom dia e bom trabalho para você aí em Brasília. Bom dia para você também, Rafael, para a Lívia, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Egito se tornou um local ali estratégico, né? Avaliando que as pessoas que querem deixar ali a faixa de Gaza, por fazer fronteira com a faixa de Gaza, querendo ou não, muitas nacionalidades, muitos governos estão procurando o governo egípcio para tentar ali fazer essa retirada dos seus nacionais. Até o próprio governo brasileiro está fazendo esse esforço. O presidente Lula, no sábado, fez esse pedido para o governo egípcio. A diplomacia brasileira, como você bem lembrou, Rafael, está comprometida, está no Egito, inclusive fazendo esse esforço, essa ginástica para tentar conseguir a abertura dessa fronteira. Mas, claro, o governo egípcio está preocupado com a segurança nacional. O presidente do Egito, ele sugeriu essa cúpula regional e internacional para tratar dessa questão envolvendo o conflito entre Israel e Hamas e também para trazer pontos que podem ser relevantes para a própria segurança do Egito. No último domingo, melhor dizendo, ontem, o governo egípcio teve uma reunião, um Conselho de Segurança Nacional para tratar dessa questão. Logo depois desse encontro, o governo emitiu um comunicado. O que traz esse comunicado? Traz o compromisso dos egípcios em manter relações diplomáticas, conversas diplomáticas, até com entidades de ajuda humanitária, um compromisso também de tentar ajudar essas pessoas que estão ali na fronteira e, mais que isso, esse comunicado, ele também traz uma questão envolvendo a segurança nacional, a preocupação com a segurança nacional, que o governo egípcio vai estar comprometido com essa segurança nacional em detrimento de qualquer outro tipo de segurança. E ainda o presidente do Egito, ele repudia
qualquer tipo de deslocamento do povo palestino para o que ele chama de tentativa de liquidar a questão da Palestina às custas de países vizinhos. Vale lembrar, a gente também trouxe aqui na programação, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken teve um encontro com o presidente do Egito para tratar dessa questão, e durante essa reunião, o próprio presidente do Egito, ele avalia que a resposta que Israel está dando é uma resposta muito desproporcional e que isso está causando uma punição coletiva. Vale lembrar, a gente nunca é demais lembrar, né, Rafael, que a população brasileira, os brasileiros, melhor dizendo, que estão na faixa de Gaza, cerca de 32 pessoas que já foram contabilizadas pelo Itamaraty, elas estão ali na iminência da abertura desses portões da fronteira entre faixa de Gaza e Egito. A gente está acompanhando a todo momento nessas imagens as pessoas aí esperando essa abertura, mas claro, tudo depende do governo egípcio, porque eles estão realmente muito preocupados com a segurança nacional, porque na hora que abre essa fronteira, como você lembrou, abre para saída de pessoas que têm essa negociação com outros países, como o Brasil, Estados Unidos, para retirar esses nacionais, mas junto podem ir pessoas até do próprio Hamas. Então, essa vem a preocupação. E agora a gente segue acompanhando essas negociações brasileiras para ver como que vai ser esse trabalho da diplomacia brasileira para tentar retirar os 32 brasileiros que estão ali nessa 22, região, né, de intenso conflito na faixa de Gaza. Muito bem, a Yasmin Costa conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Uma parte importante da diplomacia brasileira está no Egito agora, aguardando a liberação pelo Egito da fronteira para que brasileiras e brasileiros possam deixar a faixa de Gaza. E essa imagem, ela é bem interessante e diz muito. A gente está mostrando aqui agora para quem está nos acompanhando pela imagem, uma daquelas tradicionais imagens da faixa de Gaza. A gente vê ali uma faixa do mar Mediterrâneo, azulzinho, né? Uma imagem linda, um dia de sol, céu azul, algumas nuvens, algumas mais branquinhas, outras mais escuras, já provavelmente fumaça resultante das explosões. E essa é frequentemente uma área mostrada do lado de trás dessa imagem. Se a gente imaginar o seguinte, olha, os cinegrafistas estão agora sobre um edifício, na parte mais alta de um dos edifícios mais altos aí nessa região. Atrás deles está o porto de Gaza. E a gente sempre mostra aqui imagens do porto sendo detonado, né? Bombardeios no porto, naquelas embarcações. Eles estão do outro lado, olhando de frente para o mar. O porto está do lado esquerdo, essa imagem está do lado direito. Vejam como a gente consegue notar a diferença na cor dos imóveis. E isso aqui eu estou, claro, né, me referindo às pessoas que estão nos acompanhando com imagem. Para quem está nos acompanhando pelo rádio, eu tento descrever aqui na medida do possível. Já falei da água do mar, então vocês imaginem uma faixa litorânea, o mar Mediterrâneo, um azul lindíssimo, o sol com o céu azul mais clarinho, nuvens brancas, outras mais escuras, e 70%, 80% da imagem são prédios. Todos prédios muito baixinhos, né? Construções muito precárias. Tem um ou outro prédio. O que é que chama a atenção nessa imagem aqui? Um ou outro prédio ainda com a pintura original. Então tem um ou outro prédio um pouco mais colorido, um pouco mais branquinho, mas 90% desses prédios, todos eles cinzentos, escurecidos, destruídos por incêndios resultantes dos bombardeios, porque essa área aí é uma área que a gente já consegue reconhecer, já consegue identificar. Ao longo dos últimos 10 dias, essa região foi muito bombardeada aí na faixa de Gaza, muito bombardeada mesmo, e aparentemente é uma região fantasma, né? Tem, obviamente, ninguém mais nesses prédios aí, nem janelas eles têm, não tem mais infraestrutura para que ninguém esteja aí. É provavelmente uma região do norte de Gaza, de onde as pessoas estão sendo orientadas a sair para irem para o sul, para ficarem supostamente em segurança. Eu digo supostamente em segurança porque não há nenhuma garantia de que essa região não vai ser bombardeada, e mesmo assim elas vão ficar lá, todas amontoadas, sem hospital, sem remédios, sem água, sem energia elétrica, sem teto, muitas vezes. Então, né, não se sabe exatamente o que é pior ou o que é melhor numa circunstância dessa. Não é à toa, minha gente, que diversos líderes internacionais têm trabalhado. Um cessar-fogo nesse momento é algo quase que descartado. Não há nenhuma grande esperança de que alguma coisa nesse sentido aconteça. Qual é a esperança? A abertura de um corredor humanitário.
especialmente ali para o Egito, para que as pessoas possam sair em segurança, e autorização para que os diversos países do mundo possam tirar a sua gente, cidadãos, cidadãs, tanto da faixa de Gaza quanto de Israel. Um dos peões importantes dessa história é o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pelo que significam os Estados Unidos, né? Ele tem basicamente 2 missões nesse giro pelo Oriente Médio. Ele está lá desde a semana passada, né? Uma delas é tratar de abertura de corredor humanitário, para levar a coisa para quem está aí dentro e para abrir caminho para quem quer sair da faixa de Gaza. E outro, que é uma preocupação de muita gente, é evitar que essa guerra se espraie pela região, que envolva a Síria, que envolva o Líbano, que envolva o Irã, que envolva a Hezbollah. É um risco que existe e tenta ser contido pelos norte-americanos.